Olá, boa noite a todos. A paz do Senhor, amados. Sejam bem-vindos ao canal. Muito obrigado pela vossa presença na aula de hoje. É com grande satisfação e alegria saber que as aulas que temos ensinado cá neste canal estão a ajudar muita gente a mudar de mentalidade concernente ao seu casamento, aos seus negócios, aos seus estudos e no seu emprego. Eu fico muito satisfeito em saber que posso estar a contribuir para uma mudança de atitude. Por favor, para que isso seja possível, continuem a colocar os vossos comentários como testemunho para que possa ajudar outras pessoas. Porque o nosso objetivo é ajudar você a ter uma mentalidade diferente, partilhando convosco conhecimento e experiências vividas. E para você, meu amigo, que nos assiste pela primeira vez, seja bem-vindo, dê um like, subscreva o canal e ative o sininho de notificações para que o YouTube possa entregar esta mensagem para mais pessoas. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu aconselho a assistir-las primeiro, para que você possa perceber a sequência das aulas e perceber melhor esta aqui. Hoje nós falaremos sobre a terceira área da sua vida, que é a área social. Nós já falamos sobre a vida espiritual, já falamos sobre a vida emocional e hoje falaremos sobre a vida social. A vida social corresponde a 3 princípios, que é o princípio de servir, o princípio da verdade e o princípio da família. Então, entrando para a nossa aula já, eu gostaria de pedir papel e caneta na mão. Conforme vocês sabem, nas minhas aulas eu gosto que vocês tenham papel e caneta para ajudar a fazer algumas anotações, caso surjam algumas dúvidas. Então, o que vocês entendem como servir? O meu entendimento sobre o princípio de servir, eu consigo vê-lo de 2 formas, dividindo-o em 2 partes. Primeiro, o servir a Deus. Servir a Deus é quando a gente serve sem esperar nada em troca. O servir divino. E o servir aos homens, servir à família. Servir aos homens é servir esperando algo em troca. Para melhor precisão, deixa-me fazer referência ao livro de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Assim diz a palavra: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isto dá-me a perceber, faz-me perceber, meus caros, que nós não podemos esperar ser servidos, mas temos que nos disponibilizar em servir. Ganhamos muito mais quando assim o fazemos. Eu, no meu caso específico, eu conduzo a minha vida pelos ensinamentos de Cristo e através da mentoria do meu pastor e lendo livros de pessoas que já passaram por muitas experiências e eu baseio-me na vida destas pessoas para que eu me torne uma pessoa melhor a cada dia. Portanto, deixa-me dizer que existe um poder grandioso em servir. E para você que não é crente e não professa uma religião, e até o momento ainda não descobriu qual é o seu propósito na vida, eu lhe aconselho, sirva a alguém que te inspira a ser no futuro e que esteja a fazer a diferença na vida de alguém. Só desta forma nós poderemos ter um caminho a seguir, porque o seu futuro é decidido por quem você escolhe em acreditar. Um outro exemplo que gostaria de lhe dar faz referência ao livro de Deuteronômios, capítulo 14, versículo 2. Assim diz a palavra: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Uau, que profundidade!
eu encontro uma profundidade nesta passagem bíblica. E vou trazê-la para o nosso mundo do dia a dia, dando-lhe exemplo de alguns nomes que muitos de nós conhecemos. E se não conhecemos estes nomes, de certeza absoluta que fazemos uso de algumas coisas que foram inventadas por estas pessoas. Por exemplo, Steve Jobs, o fundador da Apple. Nós usamos o computador, o telefone, o iPhone. Muitos de vocês já ouviram falar, para quem não sabe, o fundador é o Steve Jobs. Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, hoje quase todo mundo usa o Facebook. Warren Buffett, que é o fundador da Virgin Active. E, para concluir, Jeff Bezos, o fundador do Amazon. Qual é o objetivo de fazer menção a estes nomes? São nomes de pessoas que alteraram o curso da humanidade, contribuíram para que esta geração e gerações vindouras tivessem uma forma mais facilitada de viver. Pessoas que impactaram o mundo pelos seus feitos, em servir com as suas invenções, com o seu conhecimento. E isto aqui faz com que elas tenham características semelhantes. Primeira, são todos eles multimilionários. Segunda característica, todos eles fizeram algo de grande relevância no mundo, algo que impactou e mudou a vida das gerações. Isto a mim dá a entender que toda vez que o homem faz algo na sua vida, olhando para resolver um problema da sociedade, o dinheiro é uma consequência. Então a riqueza acompanha. E devemos guardar na nossa mente que sempre que fazemos algo, primeiro pensando no dinheiro, nunca dará certo. Porque Deus colocou-nos no mundo com um propósito. Todos nós temos que servir de alguma forma. E estas pessoas o serviram o mundo com o seu conhecimento, ajudando a melhorar o estilo de vida das outras pessoas, arrastando com eles ou atraindo a riqueza. Então, deixa-me dizer uma palavra. Servir é uma das melhores formas para que as portas das oportunidades se abram para você. Podemos servir de 3 formas. Através da informação. A informação é extremamente importante no mundo de hoje, em pleno século XXI. Informação é poder. Quem tem informação consegue abrir portas. Quem tem informação consegue chegar a lugares e ajudar outras pessoas a chegarem em lugares que desejam sem saber como haveriam de fazer se não tivessem essa informação. Então a informação é uma forma de servir. Segunda, a conexão. Estar bem relacionados. Hoje a nossa sociedade gosta de usar o termo de networking. Quem tem networking é uma pessoa bem relacionada, é uma pessoa que conhece muita gente, consegue abrir várias portas e isto é uma forma de servir e inclusive ganha-se muito dinheiro com networking. E por último, a terceira forma de servir é através das suas habilidades naturais. Todo mundo, cada um tem uma habilidade natural de forma diferente. Por isso é que é importante nós servirmos com as nossas habilidades. Há quem não entende de determinadas coisas, mas os outros entendem. E nós temos que procurar estas pessoas para, de certa forma, resolvermos algum problema. Então, servir com as nossas habilidades também é uma forma muitíssimo importante. Passando já para o princípio da verdade. O princípio da verdade é algo que eu considero que é de valor inegociável. Meus caros, a verdade é um princípio que caracteriza 2 tipos de pessoas. Uma, pessoas de verdade e outra, pessoas de mentira. A pessoa de mentira tem um jeito de ser que não é dela. Conta histórias e monta personagens fakes para entrar em lugares estratégicos e fazer de tudo para que elas possam ser aceitas em determinados meios. O problema é que todas estas pessoas de mentira têm um prazo de validade muito reduzido. E está mais do que comprovado que tudo que é de mentira não dura para sempre.
No livro de Salmos, capítulo 34, versículo 13, assim diz a palavra: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Uau, que profundidade! Vou repetir: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Portanto, precisamos ser de verdade, porque a verdade é acompanhada da sabedoria. Uma pessoa de verdade sempre é transparente, sincera e jamais negocia a verdade. Eu mesmo antigamente pensava, ok, é uma mentirinha, mas não faça isso. Fale sempre a verdade, porque mentirinhas pequenas não deixam de ser mentiras. Mentirinhas pequenas não são verdades. Você está no zango, a tua esposa liga, que é o meu caso, tua esposa liga para você e diz, não, já estou no quilamba. É uma mentira. Fale a verdade sempre, porque várias mentiras pequenas tornam-se numa mentira grande. Então a verdade é sempre o melhor caminho. Para você ser de verdade, você precisa saber quem realmente você é. Você não pode olhar para o carro do vizinho achando que é melhor que o seu. Você não pode olhar para a casa do vizinho achando que é melhor que a sua. Cada um tem o seu tempo cronometrado no mundo. Cada um tem a sua vida. Você não pode basear a tua vida olhando para a vida do outro. Você tem que estar seguro de si mesmo. Você tem que saber quem é você para a sua realidade. Porque senão você será uma pessoa confusa, será uma pessoa que irá de querer ter tudo a todo custo. E não se pode negociar a verdade para que não sejas uma pessoa frustrada. O outro ponto, nós precisamos ter o dom de escutar, o dom de ouvir. Nós precisamos ouvir e baixar a cabeça quando somos corrigidos e disciplinados por quem está ao seu lado, seja a sua parceira, os seus pais, o seu professor, o seu chefe no serviço, seus amigos que lhe querem bem, o seu pastor da igreja. Ouvir é um dom e é de extrema importância para que a gente possa mudar de direção. Você só conseguirá ser de verdade se tiver uma pessoa para modelar. Inspira-te em alguém. Alguém que você respeita, alguém que você estima bastante. Porque a mentira atrapalha o seu propósito, mas a verdade te liberta para o futuro. Por último, falaremos sobre o princípio da família. O princípio da família é algo de extrema relevância, talvez o mais importante de todos, porque a família é a nossa principal base. A família é a principal ferramenta de Deus para criar estabilidade na humanidade, porque uma família destruída é uma sociedade empobrecida. É na família, meus irmãos, que nós adquirimos as nossas primeiras experiências. É na família que nós estabelecemos os nossos primeiros contactos e o relacionamento. É na família que se forma a nossa personalidade. É onde nós somos ensinados sobre os limites das nossas ações, bem como as consequências das nossas escolhas. Não se esqueça que as suas decisões determinam o futuro da sua descendência, porque os seus atos, as suas atitudes e o seu comportamento vai determinar o futuro dos seus filhos, porque a decisão certa é o passaporte para uma vida de paz e de prosperidade. Eu anotei aqui algumas palavras que eu gostaria que você levasse consigo no seu coração. São palavras que dão destino. E uma delas diz o seguinte: as palavras que você declara para o seu filho determina o futuro do seu filho. Corrija o seu filho não batendo ou não declarando uma palavra negativa. Tu és um burro, você não terá futuro, tu não és ninguém. Não faça isso,
porque a tua palavra, como pai, dá autoridade e dá legalidade para que acenda um gatilho na sua mente e ele crescendo, acreditando naquela palavra e ele ter o seu futuro comprometido. Corrija o seu filho com um elogio. Tu és inteligente, fizeste errado, mas podes fazer melhor. Isto é de extrema importância, trazendo a autoestima e segurança para os nossos filhos. Isto é uma palavra que eu deixo para que a gente leve conosco. Chegamos ao final da nossa aula de hoje sobre a vida social, que corresponde ao princípio de servir, ao princípio da verdade e ao princípio da família. Muito obrigado a todos vocês. Se você gostou da nossa aula, por favor, faça o seu comentário, porque ele é de extrema importância e faz a diferença na vida de outras pessoas. Porque o nosso lema é: você tudo pode quando crê, sem duvidar. Deus abençoe você, a sua família, paz e prosperidade. Até a próxima aula. Obrigado.